vamos fazer o vestido da nossa boneca Bianca. Gente, eu vou fazer aqui um degradê. E eu separei aqui algumas cores em tons de amarelo, tá? Mas isso aqui é opcional, tá? Você pode escolher as cores que você quiser. Se você quiser fazer degradê, você pode fazer degradês de lilás, degradê de rosa, degradê de vermelho. Eu aqui escolhi amarelo e eu vou começar aqui do branco, depois off-white, creme, tá? Esse creme aqui é o 1112, depois o amarelo canário, que é o 1289, depois, esse aqui tá sem rótulo, mas ele é o solar, eu não lembro o número, eu vou deixar aqui pra vocês, e por último aqui, o laranja. Vocês estão vendo aqui que eu tô usando sobras de fios, né, de outros projetos, então o legal da gente juntar tudo e fazer esse degradê é que a gente reutiliza, né, esses fios que sobraram de outros projetos. A gente pode fazer também ele nessas duas cores, né, o vestidinho nessas duas cores. Esse aqui eu fiz rosa e azul com babadinho aqui no meio, mas esse que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer no degradê, tá? E aí eu vou indicando aonde a gente troca de cores. Se vocês forem fazer só com duas cores, ignorem as trocas, né, só troca de cor aqui na cintura, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar o nosso vestido pela blusinha, pela parte de cima, e eu vou começar aqui com o fio branco. Nós vamos fazer ao todo 33 correntes, tá? Então, nós vamos fazer aqui 33 correntinhas. Fizemos, então, as nossas 33 correntes. Eu vou diminuir a luz aqui, porque tá estourando. Ó, agora ficou melhor pra ver. 33 correntes. E agora aqui, a gente vai trabalhar em pontos altos. Eu vou começar na terceira corrente, tá? Eu vou deixar duas, e essas duas correntes vão funcionar como se fosse o primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto alto e na próxima corrente, mais um ponto alto. Então, eu fiz ao todo aqui 2 pontos altos de verdade e essas duas correntinhas iniciais aqui que vão funcionar como primeiro ponto alto. Agora, na próxima corrente, nós vamos fazer como se fosse um leque. Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos nessa mesma correntinha de base. Ó, tá vendo? Eu fiz 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos na mesma corrente de base. Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, seguidos aqui, serão 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6 e aqui 7. Agora, na próxima corrente, nós vamos fazer mais um leque. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Ó, observe que eu fiz tudo isso na mesma corrente de base. Agora, eu faço mais 7 pontos altos. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui, por último, 7. Próximo ponto, mais um lequezinho. Aí, do mesmo jeito, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E aqui, a gente vai fazer novamente 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o nosso último leque, nosso quarto e último leque. Então, a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tudo isso no mesmo ponto de base, para fazer a nossa viradinha. E aqui, por último, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, eu fiz 1, 2,
3, e aqui na última corrente, 4. E agora, nós ficamos assim, ó, nossa carreirinha ficou quadradinha, tá vendo? E aqui, nós vamos deixar aberto, porque aqui na parte de trás que a gente vai colocar os botões depois, né, pra gente conseguir colocar o vestido na nossa boneca. E é essa parte aqui que vai ficar em volta do pescoço. Depois a gente vai dobrar assim, ó, e vai formar a nossa camisetinha. Ok, então, primeira carreira pronta, vamos para a segunda carreira. Vamos para a segunda carreira. Aí agora, nessa segunda carreira, a gente não precisa nem contar os pontos, é só a gente seguir a base que nós já fizemos. Então, vamos lá, eu vou fazer 2 correntes para poder virar, vou pegar no segundo ponto, tá? Não vou pegar no primeiro, vou pegar no segundo, porque daí essas correntinhas iniciais que a gente já fez já vai servir como primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazendo pontos altos até a gente chegar naquele intervalo de corrente que nós fizemos no leque da carreira anterior. Ó, então, fiz ponto alto aqui, o próximo é a corrente do leque da carreira anterior. E aqui a gente vai crochetar dentro desse espaço aqui da corrente. Só que agora, o leque aqui é com um ponto alto só. Então, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto dentro do leque da carreira anterior. Então, fizemos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no leque da carreira anterior, ou seja, no mesmo ponto. Agora, a gente faz pontos altos até a gente chegar no próximo leque, pra gente poder fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, a gente vai crochetando pontos altos, ponto sobre ponto, até a gente chegar no próximo intervalo. Ó, então, estamos indo, quase chegando, mais um, e aqui o último ponto. Ó, e agora, então, chegamos no leque da carreira anterior. Então, aqui a gente faz o quê? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aqui, a gente repete isso por toda a volta. A gente faz pontos altos até chegar no leque a gente faz um outro leque com um ponto alto só e finaliza a carreira. Então, eu vou continuar assim até o final, pra gente depois ir pra próxima carreira. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui, em cada um dos leques, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí, a nossa pala ficou assim. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntes para poder virar. A gente começa no segundo ponto e a gente vai seguir do mesmo jeito que a gente fez essa segunda carreira. Então, a gente vai fazer pontos altos até a gente chegar no intervalo do leque da carreira anterior. Chegou aqui, a gente crocheta dentro, aí a gente faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí, a gente repete isso por toda a volta. Finalizada, aqui a nossa terceira carreira, e a pala do nosso vestido está assim. Agora, eu vou trocar de cor. Lembrando que, se você for fazer tudo, né, na mesma cor, com as 2 cores, né, rosa e azul, você continua na mesma cor, tá? Então, quando chegar aqui na cintura, eu aviso vocês, né, aqui é a cintura, e aí se você estiver fazendo de 2 cores, pra trocar a segunda cor na cintura, tá? Mas, por enquanto, como eu tô fazendo o meu colorido, eu já vou trocar de cor aqui. Então, a segunda cor que eu vou usar é o off-white, tá? Então, eu vou passar de branco pra off. Então, aqui, como já tá no final da carreira, eu só vou colocar o fio aqui e já vou puxar para fazer a corrente. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou virar o nosso trabalho. E agora, a gente vai fazer uma carreira para emendar a nossa pala. Então, a gente vai fazer pontos altos até chegar no leque. E quando chegar no leque, a gente vai fazer a emenda. Cheguei aqui, vou fazer um ponto alto na corrente, tá? Eu não vou pegar por dentro, vou fazer na corrente onde a gente tinha deixado anteriormente, tá? Então, fizemos pontos altos até a corrente do primeiro leque da carreira anterior. Agora, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas, ó, 3 correntes, e aqui agora a gente vai emendar no próximo leque, ó, tá vendo? Tá aberto, a gente vai fechar e emendar aqui no próximo leque. Então, a gente vai fazer um ponto alto naquela correntinha
do leque da carreira anterior. Ó, ponto alto. E agora aqui, já fechamos a pala, ó, já fez aqui o espaço onde a gente vai colocar o braço da nossa boneca. E agora a gente faz pontos altos até chegar no próximo leque. E aí a gente faz a mesma coisa. A gente emenda do mesmo jeito. Cheguei aqui, já fiz o ponto alto na corrente. Vou fazer 3 correntinhas. E vou emendar lá na corrente do outro leque da carreira anterior. Ó, tá vendo? E aí ficou, então, a nossa segunda abertura. E aqui a gente termina com pontos altos até o final da nossa carreira. Carreira finalizada. Nós vamos fazer aqui 2 correntes, vamos virar. E agora, na próxima carreira, é uma carreira de aumentos, tá? Nós vamos fazer pontos altos até chegar no ponto antes da corrente, que a gente vai fazer um aumento. Ó, então, ponto sobre ponto. E aqui, mais um. Ó, esse é o último ponto antes das correntes. Então, aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer um aumento aqui. 3 pontos altos na corrente. Ó, então, os 3 pontos aqui na corrente, normalmente. E aí, do outro lado, nós vamos fazer um aumento também. Ó, então, nesse ponto aqui, a gente faz um aumento. Ó, então, ficou assim. Começamos a nossa carreira, fizemos pontos altos até chegar no último ponto antes da corrente. Então, fizemos um aumento antes das 3 correntinhas, 3 pontos nas correntinhas e um aumento depois. Então, bem facinho, bem tranquilo de fazer. Aí, agora a gente faz pontos altos até chegar lá nas outras correntinhas e a gente faz a mesma coisa. Cheguei aqui. Vou fazer um aumento nesse último ponto. Agora, 3 pontos, um em cada corrente. Aqui, primeiro ponto alto. No meio, o segundo ponto alto. E aqui, por último, na última corrente, o terceiro ponto alto. Agora, vem o quê? Um aumento. Tá? Então, nesse último ponto aqui, um aumento. E agora, a gente termina a nossa carreira com pontos altos, tá? Então, é só fazer pontos altos até chegar no final. Carreirinha finalizada. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos. E aqui nós vamos fazer assim. Vai sobrar um ponto alto aqui no começo e um aqui no final, tá? Então, como a gente conta essas correntinhas como ponto alto, esse aqui é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer, ó, sempre a partir do segundo ponto. Nós vamos fazer 6 pontos altos e um aumento, tá? Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6 pontos altos e agora um aumento. E aí, eu vou repetir isso por toda a carreira, até chegar lá no final. E lembrando que lá no final vai sobrar um ponto sozinho. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 6 pontos entre os aumentos. Tá? E aí, nossa carreirinha ficou assim. Como nós já fizemos aqui 3 carreiras de off-white, eu vou cortar o fio e vou trocar de cor de novo, tá? E aí, se você estiver fazendo só com 2 cores, continua na mesma cor que você tá. Agora, eu vou mudar aqui pro creme. E aqui agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Tá? Então, eu comecei aqui, já puxei direto o fio amarelo. E o creme, aliás, né? Puxei direto o fio creme. E agora, a gente faz 3 carreiras de ponto sobre ponto, continuando aí com pontos altos. Então, eu vou fazer minhas 3 carreirinhas e já volto pra gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas. E agora, né, eu vou arrematar aqui. Nós vamos fazer
as partezinhas pra gente pregar os botões aqui e fazer as casinhas, tá? E aí você escolhe, né, o lado que você julgar melhor. E aqui nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Eu vou utilizar aqui o fio branco, porque ele é o mais discretinho aqui. Mas você pode fazer da cor que você achar melhor, tá? Então, eu estou aqui na parte de trás do nosso vestido e aqui é onde a gente acabou de finalizar a nossa carreira. Então, eu vou emendar bem aqui e vou fazer 2 carreiras de pontos baixos no fio branco, tá? E aí, eu já vou aproveitando e escondendo todas essas emendas de fio, tá? Vou fazendo por cima para já ir dando o acabamento e fazendo já o arremate. Então, aqui não tem segredo não, é só fazer as 2 carreirinhas de ponto sobre ponto em pontos baixos, tá? Pra gente uniformizar essa partezinha aqui e fazer uma base pra gente pregar os botões depois. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas, ó, e aí elas ficaram assim. E aqui eu cortei o fio um pouquinho maior, porque daí a gente já faz o arremate e já usa esse mesmo fio pra costurar os botões aqui. Ao todo, nós vamos colocar aqui 3 botões, tá? E agora a gente vai fazer o outro lado, que são as casinhas dos botões, tá? Então, a gente vai costurar os botões de cá e do outro lado a gente vai fazer as casinhas dos botões. Eu vou fazer em branco também, pra ficar tudo mais ou menos uniforme, essa parte de trás. E nós vamos começar aqui da parte de cima. Nós vamos pegar aqui na última corrente do último ponto. Vamos emendar o nosso fio. E agora aqui a gente vai passar uma carreira de pontos baixos primeiro para uniformizar. Tá? Então, daqui até lá embaixo a gente faz pontos baixos, tá? Então, pra gente dar o acabamento aqui, também se tiver fio, né? No caso o meu aqui tem um fio solto aqui, a gente já arremata também, vai fazendo por cima para poder arrematar e dar o acabamento. Cheguei aqui no final, fiz uma carreirinha de pontos baixos e agora a gente vai fazer as casinhas dos nossos botões. Aqui eu dei uma corrente, fiz uma corrente, vou fazer aqui embaixo o primeiro ponto baixo. Agora aqui eu já vou fazer 3 correntes e lembrando que a gente precisa verificar se a casinha que a gente fazer aqui vai passar o botão. Ó, então eu fiz 3 correntes. Vou pular 2 pontos baixos e vou inserir a minha agulha no terceiro ponto e fazer um ponto baixo. Ó, e ficou essa casinha aqui. Vamos pegar aqui o nosso botão. Eu nem escolhi qual que é o botão que eu vou usar, mas dá pra observar que são todos do mesmo tamanho. Então, aqui. Vamos ver se o botão passa nessa casinha, ó. E ele passa tranquilamente. Então, 3 correntinhas é suficiente para passar o nosso botão. Se você for usar um botão diferente, sempre verifica se esse tamanho de alcinha cabe, tá? E se você estiver fazendo com um fio mais fino também, observa, né? Faz essa medida, porque daí se não passar o botão, a gente faz uma casinha maior, põe mais correntes. Então, emendamos aqui. Agora, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. Ó, eu fiz aqui 2, mais um ponto baixo, 3. Agora, aqui a gente faz mais outra alcinha. 3 correntes, vou pular 2 pontos, vou inserir no terceiro. Emendei, vou fazer aqui mais 3 pontos baixos. 2, 3, né? Pra ficar o nosso intervalozinho de 4 pontos baixos. Agora, aqui eu faço 3 correntes e vou emendar aqui no último ponto com um ponto baixo. E aí, a gente fecha a nossa última casinha. Então, ficamos aqui, ó, com as 3 casinhas de botões prontinhas pra abotoar ali aonde os botões serão costurados. Bonitinho, né? Então, agora é só a gente cortar todo o restante de fio e arrematar esse último aqui que a gente acabou de fazer. Pronto, já fiz todos os arremates aqui. Agora, a gente vai fazer a emenda aqui para começar a parte da saia. Então, se você estiver fazendo com 2 cores, esse é o momento de você trocar para a cor da saia. A cor que eu vou usar aqui é o amarelo canário, é o 1289.
E nós vamos começar, ó, nesse segundo ponto aqui, no último ponto, né? Porque esses dois aqui foram as carreirinhas que a gente fez agora. Então, a gente começa no último ponto aqui da blusinha. Eu vou fazer essa emenda, eu tinha até esquecido aqui, na alça de trás. Então, eu vou fazer essa emenda na alça de trás. Vou inserir o fio, vou fazer 2 correntes. Fiz as 2 correntes, vou fazer aqui um meio ponto alto, tá? Então, agora a saia, para ela ficar um pouco mais fechadinha, a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Agora, a gente vai pegar o nosso vestido e nós vamos emendar as 2 partes. Nós vamos pegar nessa alcinha de trás aqui da carreira, que a gente fez as casinhas dos botões, e nós vamos inserir a nossa agulha, vai ser aqui, deixa eu segurar, e aí nós vamos inserir nesse ponto branco aqui, ó, nesse último pontinho dessa carreirinha que a gente fez em branco também, de ponto sobre ponto. Tá vendo aqui? Nós pegamos as 2 carreirinhas que nós fizemos para fazer o feixe, ó, e aí já fica a emenda. Daí, se você quiser reforçar, né, depois a gente dá mais uns pontinhos com agulha de tapeçaria, para ficar mais ou menos assim, um em cima do outro, tá vendo? Ó, depois a gente dá mais uns pontinhos aqui, e aí fica um em cima do outro, super bonitinho. Então, eu fiz aqui, comecei, fiz um meio ponto alto pegando as 2 alcinhas das 2 carreiras, e agora no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento, tá? Então, nós vamos fazer aumentos em meio ponto alto. E aí, a gente vai seguir esse mesmo padrão. Um meio ponto alto, um aumento também em meio ponto alto. E aí, a gente segue fazendo isso por toda a volta, só pegando na alcinha de trás. Então, um meio ponto alto, um aumento. E aí, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreirinha, e ela ficou assim, né? Lembrando que nós pegamos só na alcinha de trás, depois a gente vai fazer um detalhezinho aqui. E agora aqui, a gente vai trabalhar em carreiras circulares. Então, eu vou emendar, ó, vou emendar no primeiro ponto da carreira anterior com um ponto baixíssimo. E agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas para poder virar. Aí, no mesmo ponto que eu fiz essas correntinhas, na base delas, eu já vou fazer o primeiro meio ponto alto, tá? E aí, essas correntinhas aqui, a gente não vai contar como primeiro ponto da carreira, tá? Dessa vez aqui a gente não conta, a gente deixa elas aqui pra funcionar como um tapa-buraco aqui quando a gente fizer a outra carreira. Então, agora aqui é mais uma carreira de aumentos e nós vamos fazer 4 meio ponto alto e um aumento. Então, aqui eu fiz 3, 4 e um aumento. E agora aqui a gente já pega, tá? Nas 2 alcinhas do ponto, tá vendo? Normalmente. Então, é só a gente repetir por toda a volta 4 meio ponto alto e um aumento. Se você quiser uma saia mais rodada, né, mais abertinha, você pode reduzir, fazer tipo 3 pontos e um aumento. Então, isso aqui fica a seu critério. Eu acho que com 4 e um aumento, fica uma abertura boa e ele não fica nem tão rodado, nem tão fechado. Então, a gente faz isso por toda a volta. Carreira finalizada. Aqui sobrou, no meu caso aqui, um pontinho sozinho. E a gente vai emendar no primeiro ponto da carreira anterior, com um ponto baixíssimo. E agora, a partir daqui, a gente tem que fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Para dar a altura do nosso vestido. Então, quem estiver fazendo ele com 2 cores, a partir daqui é só seguir reto. 10 carreiras com meio ponto alto, de ponto sobre ponto e fazer o acabamento. Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras com esse amarelo. Então, no caso aqui do degradê, eu tô fazendo 4 carreirinhas aqui na saia com cada cor, tá? Então, eu já fiz 2 aqui com esse amarelo, vou fazer mais 2. Depois, eu vou trocar pra esse amarelo aqui, que é o solar, e depois pro laranja, tá? Pra inteirar as 10 carreiras. Vou fazer 4 carreiras com cada cor. Então, de amarelo eu já fiz 2, vou fazer mais 2, depois eu troco, faço 4, depois eu troco de novo pro laranja, faço mais 4. Então, eu já vou fazer todas as carreiras e já mostro pra vocês o resultado.
finalizadas aqui as nossas 10 carreirinhas de ponto sobre ponto. E aí, a cada 4 carreiras eu troquei as cores. Então, ficou assim o nosso vestidinho. E aqui, eu fiz uma finalização bem simplesinha de uma corrente e um ponto baixíssimo. É o ponto zigue-zague. E finalizei, tá? Mas aí aqui, se você quiser fazer um babadinho ou alguma coisa assim, fica bom também. Então, eu optei por esse aqui. A gente faz um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente por toda a volta. E fica bem discretinho, fica bem bonitinho. Aqui na parte de trás, eu já costurei aqui os botões, tá? Que vão ficar aqui na parte de trás. E agora só falta a gente fazer o detalhezinho aqui no meio. Ó, a gente vai emendar. Pode ser num ponto aleatório aqui na parte de trás. Nós vamos fazer aqui 2 correntes. No mesmo ponto, né, na mesma alcinha, nós vamos fazer 5 pontos altos. Essas 2 correntinhas aqui do começo, a gente já vai contar como primeiro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu vou pular um ponto de base, vou pular uma alcinha e vou fazer um ponto baixo na próxima alcinha. Pronto. Primeiro leque, primeiro ponto baixo feito. Agora, eu vou fazer outro leque. Então, eu vou dar a volta na agulha, eu vou pular mais um ponto. Ó, pulei um, vou inserir no próximo e vou repetir. Faço 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz 3, 4, 5. E agora eu faço a mesma coisa. Pulo um ponto de base, faço um ponto baixo no ponto seguinte. E aí, eu vou fazendo isso por toda a volta até completar todo o babadinho. Chegando aqui no final, vou fazer aqui uma emenda com um ponto baixíssimo. E babadinhos finalizados. Agora é só a gente cortar, arrematar e a gente ajeitar os babadinhos. Eles ficaram todos pra cima aqui, então a gente dá umas puxadinhas. E aqui, ó, um segredinho pra ele não ficar voltando é dar uns pinguinhos de cola embaixo de cada um desses babadinhos. Ou, se você preferir, dar uns pontinhos também, que o resultado é o mesmo. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Finalizado aqui o nosso vestidinho, já arrematei aquela ponta que tava saindo aqui. Coloquei os pinguinhos de cola em todos os babadinhos e os nossos vestidinhos, né, as nossas 2 opções de vestidos ficaram assim. Muito fofo, né? Agora nós vamos fazer o sapatinho. E como eu já tenho aqui um rosa e azul pronto, e eu preciso fazer o outro pé, eu vou fazer aqui junto com vocês esse rosa e azul, tá? Pra combinar com esse vestidinho rosa e azul que nós fizemos. Nós vamos começar com o fio rosa. Esse fio que eu tô usando aqui é o 3131, é o rosa chiclete. E nós vamos fazer 12 correntes. Então, nós vamos começar o nosso sapatinho fazendo 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Para fazer a primeira carreira, nós vamos começar a partir da segunda corrente, tá? Então, a gente deixa a primeira, na segunda corrente a partir da agulha. E vamos fazer aqui 10 pontos baixos. Então, aqui, 1... 10 pontos baixos. No último ponto, a gente vai fazer 4 pontos baixos, ou seja, 2 aumentos para a gente poder virar. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, agora eu vou fazer mais 2. Ok, então, fizemos aqui no final, nesse último ponto, 4 pontos baixos. Agora, a gente continua do outro lado, fazendo 9 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1...
9 pontos baixos. E aqui, por último, a gente faz um aumento. Então, um aumento aqui no último ponto. Então, terminamos aqui a nossa carreira com um total de 25 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos começar aqui com um aumento. Ó, então, vamos começar aqui com um aumento e nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos. Então, eu fiz um aumento, agora, 1, 9. Então, 9 pontos baixos. E agora, para virar, nós vamos fazer seguidos aqui 4 aumentos. Então, a gente faz o primeiro aumento, depois o segundo aumento, o terceiro aumento, o quarto aumento. Chegamos do outro lado, aqui nós vamos fazer 9 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E aqui sobraram 2 pontos, nós vamos fazer um ponto baixo e no último ponto nós vamos fazer um aumento. Então, fechamos aqui com um total de 31 pontos baixos. Vamos para a nossa terceira carreira. E aqui, nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Ó, então, fizemos aqui um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, aqui, para fazer a solinha do nosso sapato, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 5 meio ponto alto. Então, eu comecei com um ponto baixo e um aumento, depois fizemos 4 pontos baixos, e agora nós vamos fazer 5 meio ponto alto. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 meio ponto alto. Agora, aqui, vamos virar. Nós vamos fazer um meio ponto alto e um aumento, ó, um meio ponto alto, um aumento, e nós vamos repetir 4 vezes. Então, esse aqui é o primeiro aumento. Aí, mais um meio ponto alto, o segundo aumento. Depois, o terceiro meio ponto alto e o terceiro aumento. Aí, agora, por último, quarto meio ponto alto e no próximo ponto, um aumento. Então, fizemos aqui um meio ponto alto e um aumento 4 vezes para poder virar. E agora, já estamos do outro lado. Aí, agora, aqui nós vamos repetir o que a gente fez do lado de cá. Então, 5 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 meio ponto alto. Fizemos os 5 meio ponto alto, agora a gente volta novamente para ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6 e aqui, por último, um aumento. Ficamos aqui ao todo com 37 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. E na próxima carreira, ela é toda em meio ponto alto. Então, nós vamos começar aqui com 2 meio ponto alto. Então, a gente já começa aqui, 1, 2, meio ponto alto. Agora, a gente faz um aumento. Então, início da carreira, 2 meio ponto alto e um aumento. Agora, nós vamos fazer seguidos 9 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meio ponto alto. Agora, aqui, para virar, nós vamos fazer 2 meio ponto alto e um aumento 4 vezes. Então, é só a gente seguir a carreira de baixo. Então, fizemos 2 meio ponto alto, agora um aumento. Aí, de novo,
2 meio ponto alto e um aumento. E aí, mais uma vez. 1, 2 meio ponto alto. Esse aqui é o nosso terceiro aumento. Aí, agora, o nosso último. 1, 2 meio ponto alto. E aqui, o último aumento. Agora, a gente já vai fazer aqui do outro lado. Nós vamos fazer seguidos 9 meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, então, fizemos aqui 9 meio ponto alto. Agora, a gente vai finalizar a nossa carreira com um aumento, 2 meio ponto alto, 1, 2, e aqui por último, mais um aumento. Então, carreirinha finalizada. Ó, então, só para recapitular, nós começamos aqui, no início da nossa carreira, com 2 meio ponto alto e um aumento, fizemos 9 meio ponto alto. Aqui fizemos 2 meio ponto alto e um aumento 4 vezes para virar. Do outro lado, 9 meio ponto alto e aqui para finalizar, um aumento, 2 meio ponto alto e por último, um aumento. Então, finalizamos aqui a nossa solinha com 44 pontos em toda a volta. Então, meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. São 7 carreiras de pontos baixos, tá? Então, agora a gente volta aqui para pontos baixos e nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, com os nossos 44 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 7 carreirinhas, ó, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 44 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. Agora, a gente volta a fazer meio ponto alto. Nós vamos fazer aqui 9 meio ponto alto. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto, uma diminuição, vamos começar com uma diminuição e um meio ponto alto 9 vezes. Ó, então, a gente vai fazer aqui, ó. Uma diminuição. Essa é a nossa primeira diminuição. Um meio ponto alto. Segunda diminuição. Meio ponto alto. Terceira diminuição. Ponto baixo, meio ponto alto. Quarta diminuição. Meio ponto alto. Quinta diminuição. Meio ponto alto. Sexta diminuição. Meio ponto alto. Sétima diminuição. Meio ponto alto. Oitava diminuição. Meio ponto alto. E aqui por último a nossa nona diminuição. E aqui por último a gente finaliza com meio ponto alto. Então, nós vamos fazer 9 meio ponto alto até finalizar a nossa carreira. Então, eu fiz 3, carreirinha finalizada. Então, fizemos 9 meio ponto alto, aqui um meio ponto alto e uma diminuição 9 vezes e finalizamos aqui com 9 meio ponto alto. Então, ficamos ao todo aqui com 35 meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer a última carreira de acabamento. Nós vamos trocar aqui para azul. Vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, para a gente poder prender o nosso fio azul e ficar um pouco mais disfarçadinho.
O azul que eu tô usando aqui é esse 21,37. Vou inserir a agulha, vou puxar o fio e vou prender. E aqui nós vamos fazer uma corrente, um ponto baixíssimo por toda a volta. E a gente precisa fazer também a alcinha do nosso sapatinho. E aí, como eu já fiz um dos pés, eu preciso fazer o contrário do que eu já fiz. Ó, então veja bem. Essa aqui é a parte da frente, ó, então eu comecei aqui atrás, vim fazendo um ponto baixíssimo em uma corrente até chegar mais ou menos aqui no meio e fiz uma alcinha com 30 correntinhas, pra gente poder passar em cima do pé e costurar um botão aqui do lado e ficar, né, assim, passando por cima do pezinho. Agora, nesse outro pezinho aqui, eu vou ter que fazer do lado contrário. Então, eu vou ter que fazer crochê todos esses pontos até chegar do lado de cá para me puxar a alcinha de cá. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Porque a alcinha, ela precisa sair da parte de dentro do sapatinho. Então, como esse meu tá pronto, eu vou fazer o outro puxando daqui. Se não tivesse pronto, eu iria fazer a alcinha puxando de cá. Então, vamos lá. Eu vou fazer, e aqui é meio no olhômetro, tá? Então, aqui faz de acordo com o primeiro sapatinho que você já fez. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente até o outro lado. E vou fazer uma alcinha com 30 correntes pra gente poder pregar o botão e abotoar o nosso sapatinho depois. Cheguei aqui do outro lado. Medindo aqui, ó, no outro sapatinho que já está pronto, é mais ou menos aqui, da onde a gente vai sair as nossas alcinhas. E aqui não tem segredo não, é bem facinho de fazer. Nós vamos fazer aqui 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29, 30 correntinhas. E agora aqui, nós vamos voltar e vamos prender no mesmo ponto que a gente saiu, para ela ficar como se fosse uma alcinha saindo do lugar só. Vou prender com um ponto baixíssimo. E agora eu continuo a nossa carreira até chegar lá no final, com uma corrente e um ponto baixíssimo. Bem simplesinho de fazer. E aí, lá no final, eu arremato, escondo, corto o fio. E aí, depois, para finalizar o sapato, a gente costura o botão. Ó, cheguei aqui no final, vou emendar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Finalizado aqui os dois sapatinhos, já costurei o botão aqui do ladinho e vai ficar essa alcinha aqui prendendo no botãozinho. E aí, ele fica feio assim quando tá fora do pezinho, mas quando a gente coloca e abotoa, ele fica todo certinho e bonitinho. Então, sapatinhos prontos. Agora, nós vamos fazer aqui uma florzinha, porque nesse vestidinho cor-de-rosa aqui, eu coloquei umas florzinhas aqui na parte do vestido. Então, eu vou ensinar pra vocês como que faz essa florzinha. E a gente vai começar aqui com um fio amarelo para fazer o miolinho da nossa flor. E nós vamos fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nesse quinto ponto baixo aqui, nós já vamos trocar de cor. Então, antes de eu fechá-lo, eu já vou pegar o fio cor-de-rosa e já vou puxar aqui junto para poder já fazer a troca de cores. Ó, então, já puxei o rosa. Agora, eu vou fechar um pouco aqui o nosso anel mágico e vou puxar aqui o fio amarelo para ficar bem fechadinho aqui esse nosso último ponto. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos começar com um ponto baixíssimo, ó, vamos prender aqui no primeiro ponto o fio rosa com um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos fazer no mesmo ponto um ponto baixo, depois um ponto alto, depois um ponto baixo
e ainda no mesmo ponto, um ponto baixíssimo. Tudo isso no mesmo ponto de base. E aí, no próximo ponto, a gente vai repetir a mesma coisa. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. A gente faz uma corrente para dar altura. Fazemos um ponto baixo, um ponto alto. E aí, a gente repete de novo. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai repetir isso nos 5 pontos, para ficar as 5 pétalazinhas. Então, aqui no terceiro ponto, a gente faz a mesma coisa. Um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo, um ponto alto, volta para o ponto baixo de novo e, por último, um ponto baixíssimo. Então, eu vou dar uma acelerada para ficar mais rápido. Finalizei aqui as nossas 5 pétalas da nossa florzinha, muito simplesinha de fazer. E agora aqui, a gente só arremata, esconde o fio. Eu nem tinha cortado o fio amarelo, vou cortar ele agora. E aí, se você quiser costurar, deixa o fio longo. No meu caso aqui, eu vou colar, então eu vou arrematar o fio aqui e vou cortar todos os outros, tá? Deixar bem curtinho. Então, pronto aí a nossa florzinha. Ao todo aqui eu fiz 3 florzinhas, né? Vou fazer 3 florzinhas pra colocar no vestido. Se você quiser fazer mais ou quiser fazer menos, mudar as cores, aí fica a cargo da sua criatividade. Agora aqui pra fixar as nossas florzinhas aqui, eu também vou usar cola, tá? Mas aí é aquilo que eu sempre falo aqui, se você quiser costurar, pode também, né? Mas aqui as 3 eu vou colar. Agora, nós vamos fazer o lacinho, que é bem rapidinho, bem tranquilo também de fazer, tá? Eu vou fazer aqui com fio rosa e nós vamos começar aqui com 12 correntes. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Agora, a gente começa a partir da terceira corrente e nós vamos fazer aqui ao todo 10 meio ponto alto, tá? Então, a gente faz uma carreirinha aqui com 10 meio ponto alto. Feita aqui a nossa primeira carreira, né? Então, ficamos com 10 meio ponto alto, mais as 2 correntinhas aqui que a gente usou para virar. Agora, aqui, para não ficar buraco, a gente vai fazer uma corrente para virar e nós vamos pegar a partir do segundo ponto, tá vendo? Vamos deixar o primeiro e vamos pegar a partir do segundo ponto. E aqui a gente vai fazer pontos sobre pontos, fazendo 10 carreirinhas, tá? Então, aqui, contando com essa primeira, né, que é a carreira 1, nós vamos fazer mais 9, para ficar ao todo 10 carreiras de meio ponto alto, com 10 pontos cada carreira, tá? Então, é só subir ponto sobre ponto, mais 9 carreiras, né, para completar aqui as nossas 10 carreirinhas. Feitas aqui as nossas 10 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 10 meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer, vamos cortar aqui, e a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui em volta em azul. Então, eu vou usar o mesmo azul que eu usei lá no tom do vestido, e aí nós vamos medir aqui o meio. Vamos inserir a nossa agulha aqui no meio, e aí a gente vai emendar aqui. E nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos para, ao mesmo tempo, uniformizar a nossa carreira, né, o nosso acabamento aqui do nosso lacinho, e dar um detalhezinho em azul. E lembrando que aqui nas laterais, né, no ponto aqui da lateral, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto, a gente faz um aumento para ficar a viradinha bem certinha. Ó, cheguei aqui no último ponto aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto, tá vendo? Para dar esse detalhezinho aqui da viradinha. Então, eu vou fazer isso em toda a volta. Finalizado aqui a nossa carreirinha,
já dei a volta aqui em azul, deixei o fio um pouco mais longo para poder costurar. E agora aqui, a gente vai meio que franzir, tá? Fazer umas dobrinhas aqui no meio, ó, para formar o nosso lacinho. Aí, para manter isso aqui assim, a gente vai passar com o nosso fio azul, que a gente terminou bem aqui no meio. A gente vai passar ele meio aqui que zigue-zague por todo o nosso trabalho, até chegar lá na outra ponta, tá vendo? Só pra dar um puxãozinho aqui e ficar mais firme. E agora aqui, ó, tá vendo? Agora aqui a gente dobra e a gente enrola. E vai ajeitando pro nosso lacinho ficar certinho. Ó, a princípio ele não fica muito certinho não, mas aí a gente vai ajeitando, né, até ele ganhar a forma e ficar bonitinho. Agora é só a gente arrematar. É importante a gente dar um pontinho assim, dar um nozinho, pra poder não soltar. E está pronto o nosso lacinho. O outro a gente faz do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer mais um e volto aqui pra gente poder finalizar. Lacinhos prontos, e os dois ficaram assim. E agora, como nós vamos... Eu vou fazer pra essa boneca, que já é por encomenda, mais de um look, precisa ter uma forma fácil de trocar esse lacinho, ao invés da gente amarrar lá nos cachinhos da nossa boneca. Então, eu vou colocar uma presilha, tá? Então, essa aqui é uma presilha de plástico, você encontra para comprar na internet mesmo, é um tipo de bico de pato, mas qualquer outro tipo de presilha que você tiver ou que você encontrar, serve também. Eu só vou enfiar o nosso bico de pato, né, uma das perninhas do nosso bico de pato, aqui por essa partezinha do nosso lacinho. Aí a gente centraliza bem, ó, e aí já fica pronta a nossa presilhinha. Olha só, fica assim, e aí a gente faz a mesma coisa com a outra. Ó, então fica assim, e eu fiz a mesma coisa aqui com as amarelas, tá vendo? As duas eu coloquei assim, então dá pra substituir facilmente. Olha só que fofura que ficou os nossos lacinhos. Então, aqui está a nossa bonequinha Bianca, toda vestida, já aqui com as presilhinhas de lacinho e, né, toda calçada aqui e o vestidinho. Aqui a parte de trás. Ai, gente, ficou um luxo, né? Então, além desse lookzinho cor-de-rosa aqui, a gente pode fazer looks de outras cores, né? Então, igual eu fiz aqui esse degradê, eu fiz aqui os lacinhos também. O sapatinho eu fiz dessa corzinha aqui, eu usei o off-white com o solar e os botõezinhos amarelos. E a jardineira e blusinha que a gente pode usar nela também. E aí, uma dica é você vender, né, ela com os lookzinhos completos. E eu tenho certeza que seu cliente, ou se você for dar de presente, né, a criança que recebeu uma bonequinha dessa, com essas trocas de roupas, ela vai adorar e vai brincar muito. Então é isso. Prontinha a nossa boneca Bianca.